Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Samir Turcão. Hoje eu vou começar aqui falando um pouco dos serviços que eu desenvolvo, da consultoria que eu presto e dos presenciais, né? Nos presenciais eu tenho a consulta nutricional presencial, que ela é composta de uma bioimpedância ou da avaliação 7 dobras, plano nutricional, né, o plano dietético, de acordo com o objetivo. Ele vai tudo em um app, né, específico de dieta, chama WebDiet, e também composto por um protocolo. O protocolo é o complemento, é um manipulado, é um fitoterápico, é um suplemento, tudo aquilo que vai complementar e agregar essa dieta. Perfeito? E ela tem um valor X e você, a partir do momento da entrega do seu plano alimentar, você tem 30 dias, você tem um retorno, né? Para a gente ver o que aconteceu e fazer a avaliação. E também fazemos fotos para ter um parâmetro comparativo, né, de foto e composição corporal através da avaliação. Eu quero aproveitar e puxar um gancho de alguns detalhes que eu falei no podcast, e tem pessoas que não ouve direito ou não presta atenção naquilo que está ouvindo e acaba fazendo uns comentários sem necessidade, que não tem nada a ver com o assunto. Lá eu falei sobre definição muscular, tá? Então eu quero explicar a diferença aqui e deixar bem claro uma situação. A pessoa que chega e me apresenta 25 ou mais percentual de gordura e menos de 30% de percentual de massa muscular e também estando sedentária, essa pessoa se encaixa em uma outra situação onde nós vamos começar um processo com ela de adaptação para iniciar um projeto para ela chegar no objetivo dela. Então, para essa pessoa é diferente. Para essa pessoa não tem radicalismo. Para essa pessoa, primeiro a gente só vai cortar as besteiras. Praticamente ela vai continuar comendo o que ela comia, a gente só vai organizar o que ela come. A gente vai fazer ela passar a comer mais limpo, tirar aqueles lanches, tirar aqueles fast food, tirar aquelas situações que ela complementava e que estava sabotando. Perfeito? Só dela organizar essa alimentação, aumentar o consumo de água e começar uma atividade física, ela já tem uma mudança corporal enorme. O peso já baixa visivelmente. Por quê? Porque o corpo dela se encontrava numa situação inflamada, né? Porque quanto mais errado, carboidratos brancos, açúcares, excesso de gordura, fritura e etc, o corpo entra numa situação de inflamação e que retém muito líquido, né, para combater essa inflamação. Então, a partir da hora que você passa a alimentar melhor, consumir uma comida melhor, limpa, ali, dividida, estruturada, isso vai fazer com que o seu corpo saia desse processo inflamatório, você vai passar a consumir mais água, você vai eliminar essa retenção que você estava tendo, então automaticamente você vai perder muito peso na balança. Mas isso foi água, isso foi desinflamação, isso foi tudo um processo, né? E com isso a gente vai acelerar o metabolismo dessa pessoa que estava muito lento. Entendeu? Então, para os leigos e para os mal interpretados aí das redes sociais, que não prestou atenção no que eu estava explicando e foi lá fazer uns comentários, né, nada a ver,
Então é assim que funciona. Aí, já aquela outra pessoa que me chega com percentual de gordura abaixo de 16 ou abaixo, uma massa muscular de 35 a 40 subindo, essa pessoa, e ela ainda quer melhorar mais seus cortes, melhorar mais a definição, essa pessoa entra numa situação de disciplina. Aí tem que ser disciplina, foi o que eu falei aqui. Aí tem que ser quantificado, tem que ser muito bem feita. Não pode ter vacilo, porque o que ela quer um a mais. Esse a mais tem um preço a mais a se pagar, tá? Então, para os que não entenderam o que eu estava explicando sobre definição muscular, que a pessoa não era qualquer pessoa, não era a pessoa que estava com percentual, que estava com obesidade, que estava com percentual acima de 20. Não estávamos falando aqui dessa pessoa, tá? Porque teve muita gente que falou, eu só mudei a forma de alimentar e comecei a atividade física, eu perdi 6 quilos. Eu sei que você perdeu. Porque eu não estava falando de você, companheiro. Eu estava falando do cara que quer definição muscular. Ele estava se encontrando com 16% de gordura, com a massa muscular acima de 40% e queria melhorar os cortes. Então, aí muda todo, né, o cenário. Aí ele tem que ter disciplina, ele tem que ter constância, ele tem que pesar, ele tem que abrir mão, ele tem que fazer o negócio diferenciado. Perfeito? Eu também trabalho com o personal presencial, né? Atendo em algumas academias, 3 vezes ou 5 vezes por semana, tá? E também neles tem pacotes agrupados que a gente pode trabalhar com personal mais uma dieta online, né? Ou o personal mais a dieta no consultório. Então, assim, eu sou bem flexível nessa questão de montar um plano que adequa para essa pessoa, né? Então, assim, eu sempre vou, se é que a pessoa quiser, eu sempre vou dar um jeito ali de organizar da melhor forma para ela, né? E temos as consultorias online. As consultorias online são divididas em 3 opções. Tem a primeira opção, que é a completa, né? Na completa, ela vai composta por dieta, treino e protocolo. Protocolo é a mesma coisa que eu falei anteriormente. É a suplementação, fitoterápicos e manipulados para complementar essa dieta e o seu objetivo, né? Nesse caso aqui já vão 2 aplicativos diferentes. Um aplicativo é para o treino, correto? Que ele tem vídeos, né, demonstrando a execução do exercício. Esse aplicativo hoje é um dos mais usados nas academias, né? É bem fácil de manusear, bem explicativo. E o outro também é o WebDiet, que lá você vai ter o seu planejamento alimentar, vai ter as suas fotos, né, que vai ser colocado ali, e vai ter o seu protocolo e alguma orientação que nós passarmos. Geralmente não. O treino, ele é mudado mensalmente, né? Porque a gente faz uma periodização semanal de acordo com a disponibilidade de horário e flexibilidade dessa pessoa. Ou treino 3 vezes por semana, ou treino 5 vezes por semana, ou assim sucessivamente. E esse treino semanal, ele vai ser repetido por 4 a 5 semanas. Então, mensalmente, a gente vamos alterar, mudar esse treino da pessoa, para o corpo não acostumar e não estagnar. Já a dieta não. A dieta, geralmente, ela é feita ajuste e mudada a cada 60 dias, geralmente. Porque não faz sentido a gente mudar toda hora a dieta, né? Não é mudar a dieta que vai mudar todo o cenário, né? Porque tem gente que fica doido dentro da roupa, manda minha dieta nova. Não. A dieta não é para ser toda hora modificada, né? A dieta é para ser só ajustada. Não tem essa necessidade, né? Agora, quando chega num ponto em que o corpo está começando a estagnar, e aí a gente pode começar umas estratégias, né, para contribuir com o resultado. Mas é igual aquele ditado, eu não posso chegar e gastar todos os meus cartuchos. Porque o corpo, ele por ter uma forma muito inteligente, ele se adapta muito fácil.
Então, se eu chego e já solto todas minhas cartas na mesa, acabou. Não vai ter estratégia para a gente conseguir um planejamento a longo prazo. Então, a pessoa tem que respeitar os limites, né? E também parar aquela desculpinha. Pô, tem uma semana que tá comendo ovo, enjoei. Não tem essa conversa. Enjoou. Não, você comeu a vida inteira lá com sua mãe, arroz, feijão e carne, nunca enjoou, aí só porque falou que é dieta, uma semana a pessoa, enjoei, tô nem aguentando ver isso aqui. Não, não é assim. Tem várias formas de fazer, tem várias formas. A gente não falou lá que é para comer 2 ovos cozidos todo dia. Você pode fazer ele cozido, mexido, de N formas, né? Então você tem que auto se ajudar. Né? Não é ficar pressionando o nutricionista para ele dar uma situação para o seu... Não, você tem que também ter, né, uma desenvoltura ali na cozinha de poder ter umas ideias ali, fazer um mexidinho, ou fazer um omelete, ou fazer um cozido. Tem várias opções, não precisa ficar estagnada a uma situação só, né? E as outras 2 opções eu só faço repartir essa consultoria completa. A segunda opção é dieta e protocolo, para aquela pessoa que já tem o seu personal. E a terceira opção é treino, para aquela pessoa que já tem seu nutricionista, né? Então, eu consigo atender todo mundo que me procurar. Eu tenho uma opção para cada pessoa, correto? Então, essa é as opções que eu ofereço, né? Eu tenho alunos no mundo inteiro, tem alunos fora, tem aluno no Brasil todo, e cada dia chegando mais, né? Ainda mais agora que está tendo uma abrangência maior, né? Devido às redes sociais, tem muita gente vindo procurando de outros estados, né? Então é para mostrar que é possível fazer online, é possível, só basta querer. Primeiro tem que nascer de dentro da gente a vontade de querer. Não adianta eu me procurar esperando eu fazer o milagre. Eu não vou fazer o milagre. Eu vou te dar o caminho das pedras. Quem vai achar as pedras é você. Não tem jeito de eu fazer para você. Eu faço por mim. Agora eu posso te ajudar te dando o caminho, né? E outra coisa que eu queria... de uma particularidade minha, né? Mas já aproveitando o gancho também explicar que é uma consultoria online. A pessoa tem que entender que ela contratou um cara para organizar aquilo que foi proposto, né? Se foi proposto dieta, protocolo e treino, eu vou montar isso para você. Mas você não contratou um babá. Você não contratou um psicólogo. Então eu não tenho que ficar te ligando e perguntando: ô fulano, você fez sua dieta? Ô ciclano, você fez sua dieta? Você tá tudo bem? Não, eu acho que é assim. Você contratou a consultoria, então você veio até mim porque você quer um objetivo. Então, você tem que entender que você tem que me usar para chegar nesse objetivo. Não é eu te mimar para você chegar no seu objetivo. Então, não adianta você receber o negócio e sumir de mim. Eu não tenho que ficar atrás de você, ô ciclano, ô beltrano, ô. Não. Agora, a todos aqueles que é participativo, sempre vai ter uma resposta melhor. Então, eu preciso que você me usa. Na dúvida, pergunta. Que aí o erro é mínimo. Então, é você que tem que vir atrás. Então, pegou o protocolo, não sabe qual que é aquele exercício? Manda um WhatsApp. Pegou o protocolo, aquele cronograma de alimentação que nós colocamos, não está batendo os horários? Pergunta. Pede pergunta, uma estratégia melhor. Entendeu? É assim. Porque se você me pergunta sua dúvida, nós vamos resolver. Agora, se você fica calado, como que eu vou saber o que está acontecendo? Tem pessoas que pagam a consultoria, recebe o negócio e some. Como que eu vou poder te ajudar se eu não sei qual que é a sua dúvida? Se eu não sei o que está acontecendo? Então você tem que falar comigo.
Eu tenho caboclo que fica no WhatsApp o dia inteirinho, mas não consegue mandar uma mensagem falando, ó, tá assim, tá assim, tá assado. Você pede um feedback. Você pede um feedback, a pessoa não consegue dar um feedback. Falar, olha, foi assim, então, tal dias eu não consegui, tal dia eu consegui, esse assim, 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 porque aí, de acordo com o seu feedback, eu vou ajustar as coisas que tá precisando. Então, a consultoria só vai fluir bem se você for participativo comigo. Se você for participativo comigo, ela vai funcionar muito bem. Todos aqueles que são participativos duram mais e têm mais resultado. Porque você não sabe, correto? Você me procurou. Eu sou o profissional para te orientar. Se você não me pergunta, você vai continuar sem saber. Se gerou a dúvida, você vai fazer do jeito que você pensa, você não precisava de mim. Então você tem que perguntar. Você tem que trazer a sua dúvida para mim. É assim, por isso que eu falo que a consultoria é mensal. É uma mensalidade mensal. Você não está comprando 3 protocolos. Entendeu? Na hora que eu te entrego o treino, a dieta ali, acabou não. É mensal. Você passa a ter uma mensalidade comigo. Por que uma mensalidade? Porque no decorrer do mês, para você ter esse aporte de ir tirando as suas dúvidas. Para você ter o suporte de ir resolvendo os seus problemas e encaixando para você chegar no seu objetivo. Entendeu? Errou? Pergunta, falou, professor, deu errado aqui, eu errei, caguei na branqueária aqui, o que eu faço? Reseta, reinicia e segue firme. Então, só de eu te falar isso aí já vai te dar um conforto de você pegar o ritmo novo, pegar no trâmite novo. Mas não tem jeito de eu saber o que está acontecendo. Eu não tenho uma bola de cristal. Né? E eu tô lá dando aula, tô aqui montando consultoria, tô atendendo. Não tem jeito de eu ficar... Entendeu? A gente tenta perguntar, as pessoas não respondem. Né? Então, nem envia fotos. Nem, então, a gente pede. Então, assim, eu já bato reto direto. Quem tem que perguntar é o interessado. É o interessado que tem que perguntar. É ele que veio até mim, ele que quer o objetivo. Então, eu, interessado, que tem que tirar suas dúvidas, conversar, fazer. É assim que funciona. Simples. Perfeito? Então é isso aí. Você tem vontade, quer fazer parte do meu time? Chama a gente. Chama aí. Tem no Instagram, tem no TikTok, tem em todos os lugares. Tem lá, todos vai ter o link, clica, vai dar no meu WhatsApp, ou vai dar no WhatsApp da Lívia, que é o suporte. E nós já vamos organizar para você do jeito que você precisar. Exatamente. E hoje a gente vai continuar com as perguntas e respostas? Vamos tirar mais umas dúvidas, né? Mas só para finalizar essa questão aí da consultoria, né, dos planejamentos, a diferença da consultoria com a consulta é justamente esse suporte que a gente libera para o paciente, né? Para ele estar ali perguntando, tirando as suas dúvidas diariamente, para que ele erre menos. Então, bora. Alimentação. Tem gente que vive beliscando castanha, fruta seca. Isso pode estar sabotando o resultado e a estética da pessoa sem ela perceber? Com certeza. Totalmente. É essa hora que... Eu falei isso aqui. É essa hora que a pessoa está errando e não está vendo. Você entendeu? Por isso que a gente fala de quantificar, de pesar. Porque a gente tem o grande hábito, né, ou o mau hábito de ter essa situação de beliscar, né? Então, eu ainda dei o exemplo aqui, brincando com a Lívia, toda hora que ela vai lá pegar um negócio na prateleira, tem a bolachinha, a rosquinha de coco, ela belisca, joga uma na boca, tá entendendo? E aí não computa, aí você vai lá na tabela nutricional e olha com uma bolachinha daquela, entendeu? Por exemplo, se ela comer 4 no dia, era para ter tirado uma porção de arroz dela. Então, assim, aí as pessoas não percebem, porque é pequeno, né? E ele é muito rápido, é esporádico. É saboroso também, né? É esporádico, né? Por ser esporádico ali, a pessoa não computa, não percebe. Aí na hora que ela vai falar pra gente, ela fala, não errei hora nenhuma. Mas é porque aquela sabotada ali é tão rápido, é tão ligeira ali, que nem ela mesma viu.
entendeu? E aí funciona para balinha, enche ali no negocinho do carro, balinha de caramelo, balinha de não sei o quê, entendeu? Então, essas situações, quando a pessoa vê, querendo ou não, ela tá, né, jogando um carboidrato rápido, que tem um alto, né, alto índice glicêmico e que acaba gerando uma caloria alta, né? Insulina, que na hora que você soma no final do dia, sabotou sua dieta total. E é igual as castanhas, né? O amendoim é muito prático, né? Pra ficar comendo ali, ó. Eu como castanha, não, castanha é melhor que o amendoim, porque a castanha todo mundo fala que é saudável, né? Então, assim, não é porque é saudável que você pode comer desmanzeradamente. Saudável, mas ela tem que ter, porque a gente tem que entender, a gente tem que entender que a gordura é multiplicada por 9. Então, na hora que entra, para ela transformar em caloria, aquela gramatura ali, ela é multiplicada por 9. Enquanto o carboidrato e a proteína é multiplicado por 4, ela é multiplicada por 9. Aí fala, mas só a castanha. Aí você vai na castanha. 10 gramas de castanha, 90 calorias. 10 gramas de algum outro carboidrato é 40 calorias. A diferença não, em calorias, é 90 calorias. O que na dieta dele, a gordura entraria com 20%. Né? Porque a gente coloca 40. Muito rápido. A gente coloca 40 de carboidrato, 40 né? de proteína. 40 ou 30 de proteína e 20 ou 30 de gordura. Então, 20 de gordura no seu organograma ali calórico. De 100%. Então, na hora que você vê, não é só uma castanha, é o mais calórico, entendeu? Então, é a hora que tem que tomar cuidado. Não é porque é saudável que você pode comer desmanzeadamente, entendeu? Tanto que a gente tem as estratégias para essas pessoas que têm essas compulsividades, né? De quer comer toda hora, igual barrinha de cereal. O pessoal, barrinha de cereal, barrinha saudável, de proteína. Aí, entendeu? Aí a pessoa quer substituir uma refeição por barrinha de proteína. Jamais. Nunca. Tem que sair tirar desse vício. Isso é um quebra-galho. Eu vou em tal lugar, né, fazer uma prova, não sei o quê. Aí, em vez de você levar um chocolate, em vez de você levar uma barra de chocolate, aí você leva uma barrinha de proteína que é de chocolate, aí melhor. Aí eu concordo que essa troca é interessante. Mas não quer dizer que, se você fazer essas trocas, barrinha de cereal, barrinha de proteína, barrinha não sei o quê, esses negócios, isso é comercial. As lojas de suplemento fazem isso para vender. Não tem nada disso. Exatamente. Muita gente acorda, toma só aquele café preto e fala que está em jejum. Isso por si só já é uma estratégia válida? Então, se a pessoa estiver fazendo jejum, ela pode tomar o café sem açúcar. O café não quebra o jejum, porque ele é um micro. Então, ele não quebra o jejum. Mas aí, para ele bater no peito e falar que está fazendo uma dieta, né, a gente tem que saber o que é isso aí. Porque não é que ele ficou em jejum que depois ele pode comer o que ele quiser, né? Então, o erro das pessoas é achar que um sacrifício tira, né? Te dá, né? Sobrepõe o outro, né? Te dá o poder de poder comer mais. Eu já me dediquei aqui, fiz 16 horas de jejum. Não, tudo bem, porque a estratégia que você escolheu, né, foi um jejum intermitente, mas não quer dizer que você não tem que ter uma dieta calculada. Isso. Né? Você tem uma janela, né? Uma janela ali para você poder consumir o que você tem que bater os seus macronutrientes. Exatamente. Então, quer dizer que se não tem algo planejado, não pode julgar que é um jejum intermitente, né? Só porque pulou aquela refeição. Quem diz que está em déficit calórico, mas vive petiscando ao longo do dia, isso atrapalha secar mesmo comendo pouco? Acho que a gente já respondeu essa, né? As pessoas confundem comida saudável com comida estratégica. Tem diferença real entre essas duas coisas?
Dieta equilibrada. E dieta estratégica. Que a dieta planejada, equilibrada, é basicamente aquela saudável, né? Que eu já falei muito sobre isso, né? O fato de você fazer trocas saudáveis para você equilibrar a sua alimentação durante o dia não quer dizer que você está fazendo uma dieta, né? Você passar a equilibrar o que você alimenta, você está melhorando a sua qualidade de vida para ter uma longevidade com menos doenças, né? Que pode vir a desencadear no passar do tempo, né? Então, agora, a dieta é o que você planeja. Você tem que fazer um planejamento e você tem que bater os seus macronutrientes diários. Aí entra muitos mitozinhos. Eu tirei o refrigerante. Eu tirei o açúcar, eu tirei isso, tirei aquilo. Mas, peraí, você tirou o refrigerante por quê? Porque você tirou o refrigerante porque ele tem açúcar. Então, você podia tomar o zero, né? Não tinha necessidade de você tirar o refrigerante. Você tem que passar a tomar o refrigerante certo. Eu tirei o açúcar. Mas aí você comprou açúcar mascavo. Então, não adiantou. Açúcar do mesmo jeito. É açúcar do mesmo jeito, né? Então, você tem que saber até o que você vai fazer, né? Eu em vez de fritar a coxinha agora, eu tô fazendo na air fry, mas tá tudo ali. Continua sendo coxinha. Os ingredientes dela tá tudo ali. Você só diminuiu, né, a gordura que ela era frita. Então, tem muitas pessoas que pecam nessa situação e se ilude, né? E ainda fica batendo o peito. Eu passei a comer isso, como de jeito, fazer isso, fazer aquilo. Não, você melhorou um pouco e adiou um colesterol que você ia ter, uma diabetes que você ia ter, um ácido úrico, uma pressão alta. A única coisa que você fez foi isso. Você deu uma ludibriada ali e deu uma adiada nessa situação. Agora, não quer dizer que ela está fazendo da melhor forma, não está fazendo da forma correta, né? Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que eu acho que as pessoas ainda erram muito em não aprender a ler uma tabela nutricional e acaba comprando muito gato por lebre, né? Elas acham que está comendo saudável e na hora que ela vai ler a tabela nutricional não está nada. Então, assim, isso é bem engraçado, porque tem lugares que nós estamos, eu comprei esse aqui porque era mais saudável. Aí na hora que você vira e mostra a tabela nutricional para a pessoa fica sem entender. Então, as pessoas têm que ter, né, essa curiosidade de ler a tabela nutricional e ver o que aquele alimento está te oferecendo, né? E entender o que realmente faz mal e o que realmente tem que ser retirado ou tem que ser colocado na sua vida. Para não sair falando baboseiras aí, né? Pular o jantar é uma tática comum para tentar secar. Mas isso funciona mesmo ou pode travar o metabolismo? Não, isso, no meu ponto de vista, isso é horrível, né? Porque pular o jantar é uma das refeições importantes que você deixa de fazer, porque o seu corpo, à noite, no seu período de sono, é onde ele faz as recuperações metabólicas, né? Então, onde tem a síntese proteica, onde tem os aumentos celulares, né? Então, todas essas situações são feitas durante a noite, né? Então, é onde a gente fala, a gente cresce à noite. A gente treina de dia, come de dia para crescer à noite. Então, se você tirar a janta, né? Janta é comercial, eu não gosto nem de falar esse nome janta, mas se você tirar a última refeição, acaba que você não está dando esse aporte para você ter uma melhor recuperação
e também te preparar para o outro dia. Não é a janta que é a vilã. Vilão o que vai nessa janta. É o que vai nessa última refeição. Perfeito? Então as pessoas têm que parar com essa conversinha. Eu tirei o carboidrato, que é o carboidrato que engorda. E eu te provo que não é. Meu filho come 3 refeições de 500, meio quilo de arroz e não engorda. Tá seco. Então não é o arroz que engorda. Não é o carboidrato bom que engorda. É a má colocação de carboidrato ruim, né? E aonde geralmente vai os carboidratos ruins? À noite. Por quê? Que hora que você come o x-tudo? À noite. Que hora que você come a pizza? À noite. Que hora que você come as besteiras, os fast food, a porcariada? À noite. Aí a pessoa liga essas duas situações. Fala que ela engorda porque é o carboidrato que ela dá janta. Não, não é o carboidrato da janta, é porque a sua janta tá errada, a sua última refeição tá uma porcaria. Entendeu? Você tá comendo carboidrato ruim. Porque é esses momentos que você faz a má alimentação. É essa hora que você vai no barzinho e come e pede uma porção. É essa hora que você vai na sanduicheria e pede um sanduíche. Então é essa hora que você faz uma alimentação ruim. Aí você quer pôr culpa na sua janta. Mas não é a sua janta que está errada. É a sua conduta de janta que está errada. É isso que você tem que mudar. Por isso que a gente fala que é a virada de chave. É você passar a comer os alimentos certo, o carboidrato certo e a refeição certa antes de dormir. Né? Então, se eu alimentar corretamente e seguir um planejamento alimentar, pelo contrário, eu vou acordar mais seco. Isso. Tem gente que treina há anos, mas sempre repete o mesmo treino antigo. Isso ainda pode funcionar? Então, isso acaba sendo... como que a gente pode falar? A pessoa ali... Não, é porque a pessoa se apega àquela situação, né? Então, aí ela não aceita as situações novas, entendeu? Então, por exemplo, eu dei esse exemplo aqui e vou repetir. Se você olha a simetria de um corpo, de uma pessoa, você vê algumas situações. Você vai lá e monta o treino né, de acordo com aquele shape. A pessoa não aceita. A pessoa tem um peitoral muito desenvolvido e as costas muito ruins. E aí você diminui o treino de peitoral dele, põe quase nada, uma vez só por semana, e joga dorsal 2 vezes bem completo. É igual você chamar o cara pra briga. Entendeu? A pessoa não aceita. Porque ela gosta de treinar aquele peitoral, porque o peitoral ali é um músculo que satisfaz o treino dela, por isso está bem desenvolvido. Entendeu? Mesma coisa a mulher. Eu percebo muito na academia, tem umas mulheres mais velhas, mais marombeiras. Nossa, elas pulam de treinador em treinador, por quê? Porque elas não aceitam o treino. Porque a gente olha e fala, não, ela não tem que treinar esse músculo, porque esse músculo é muito grande e esse aqui não está desenvolvendo, nós temos que segurar esse aqui, porque esse aqui está roubando esses outros. Entendeu? Por exemplo, tem um quadríceps muito desenvolvido e o glúteo ruim. Então, é porque o quadríceps está roubando o glúteo dela. No treino de glúteo, ela está recrutando quadríceps, e no treino de quadríceps, ela está recrutando quadríceps. Aí você tira o treino de quadríceps, coloca só o glúteo posterior. Ela surta. Porque o prazer que ela tem em treinar quadríceps. Porque dá o pump. Porque dá... Aí... E assim também no superior, né? Tem mulher que perdeu... Exatamente. A definição. Né? É igual eu falo, tem muitas coisas que passa para mulheres que eu não sei para que passa. Remada alta, para que mulher tem que desenvolver trapézio?
Toda hora é remada alta, encolhimento. Para quê? Para que você vai desenvolver o trapézio da mulher? Querendo ou não, na hora que ela faz a elevação lateral aqui, ela já dá uma recrutada, né? Para não executar totalmente correto, ela já dá uma recrutada no trapézio, ainda vai colocar trapézio? Sem necessidade. Para que a mulher vai treinar a parte de baixo do peito, parte do meio do peito? Qual necessidade? Se a mulher ainda tiver silicone, vai abrir estria. Coloca só um superiorzinho aqui, mais um anterior de ombro. Mas parece que as pessoas, os professores personal de hoje, não olham e não dá conta de descrever. Fica engessado naquela tabela ali que ele achou que tem que ser. Não existe tabela universal. Cada pessoa tem uma individualidade, cada pessoa tem um músculo mais desenvolvido que o outro, que a gente tem que melhorar a simetria. Não consegue manter o mesmo plano por 8 semanas seguidas. Como esperar um físico diferenciado? No caso, um plano alimentar. Na verdade, muita gente não consegue nada, né? Nem um mês. Nem o plano alimentar, nem o plano de treino, nada. Porque as pessoas hoje são muito imediatistas, né? Tudo que eles querem para ontem. Então, eles vivem naquela situação ali precária, né? Que a gente fala que ela estava comendo mal e estava sedentária. De repente, dá um boom, ela sonha com algo e acorda querendo mudar a vida. E quer mudar do dia para a noite. Quer mudar do dia para a noite. Né? Eu já até falei aqui os riscos que isso corre de ter uma situação dessa fazer uma atitude dessa, né, muito drástica, e que não quer dar tempo para as coisas acontecer, né, que as coisas muito imediatas, por isso que todo mundo vai para a faca, principalmente as mulheres que são, né, muito imediatistas, aquele negócio, que a loucura não aguenta ter a paciência de esperar acontecer. Ainda tem, né, uma situação da academia que já é desfavorável, porque tem menos hormônio, tem menos isso, tem a flutuação. Não, tem a menstruação, tem toda essa situação que atrapalha, né? Por exemplo, todo mês ela perde quase 3 ou uma semana, dependendo de mulher para mulher. Então já tem esse agravante, né? E ela ainda quer um negócio para ontem, então não vai acontecer. Não vai acontecer para ontem. Então tem que ter paciência. Aí não tem a paciência, vai para a faca. E acaba fazendo aquelas cagadas que depois quer vir consertar e não tem jeito. Fica aquele corpo feio, deformado. Exatamente. Isso que a gente já falou, né? Acabou que falando que escolhe treino com base no que gosta de fazer, que isso nem sempre traz um bom resultado. Na verdade, isso traz um mau resultado, né? Porque ela acaba desenvolvendo um músculo que ela tem mais facilidade e aqueles outros grupos musculares que precisa geralmente desenvolver... a gente não gosta de trabalhar o que a gente tem dificuldade. Exatamente. E aí o que eles precisam, né, para ter uma simetria, para ter um negócio bacana, um corpo bacana, simétrico, elas não gostam. Aí fica, né? Tem uma que dá água. E, ó, tem gente que reclama de metabolismo lento, retenção genética, mas nem água direito consegue tomar. Mulher, então, é mestre nisso, né? Toda hora ela reclama que está retida, compra o chá A, chá B, chá C, já quer tomar os chá tudo da vida, né? Quando o chá já não está fazendo efeito, aí já descobre os remédios diuréticos, já quer entrar, viver tomando diurético, né? Por quê? Porque não quer tomar a porra da água. E esquece, né, que chá é um fitoterápico, né? Então, ele é um medicamento. Então, ele também, em grande quantidade, ele pode causar problemas. É lógico, não. Ele vai pesar o rins. Exato. A filtragem do rins, né? Porque ele não é um chá, ele não é uma água, ele é chá. Então, ele vai pesar o rins que vai, né? Que as peneirinhas do rins ali vai ficar comprometida. Então, a pessoa tem que entender que ela tem que tomar água. E o melhor diurético que tem é água. Só que ela não quer tomar todo dia para ver isso acontecer. Porque se a pessoa que não tem o costume de tomar água,
ela iniciou a tomar uma quantidade que ela precisa de água, de acordo com o peso quilo, ela tem que esperar pelo menos 3 dias fazendo certinho, para no 4º dia ela começar a ver essa situação que acontecer, que é essa diurese. Então, ela vai tomar um dia, talvez no dia ela acorda até um pouco mais inchada. Por quê? Porque ela não estava tomando. O corpo assusta, né? Então, ela tem que ter a paciência de esperar o corpo fazer a caixa d'água funcionar, fazer todo o processo de filtragem. Aí, primeiro, segundo, no 3º dia vai começar a funcionar bem, né? Ela já não vai tanto no banheiro igual foi no primeiro dia, e assim sucessivamente. Aí, no 4º dia em diante, ela já vai sentir melhor. Na verdade, a gente tinha muitas perguntas aqui, mas uma foi complementando a outra e ficou tudo na mesma sintonia de conversa. Não, mas agora eu vou já até dar essa chamada aqui, que nós vamos abrir uma caixinha de pergunta, né? Ótimo. Aproveitando já todos esses podcasts que foram feitos, todos esses cortes que foram lançados nessas redes sociais aí, para a gente fazer umas caixinhas de perguntas para o povo trazer para nós as curiosidades, né? Trazer suas dúvidas, trazer o que a gente quer que fale aqui, qualquer assunto que a gente aborda aqui. E não ter vergonha, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. A dúvida de muitas pessoas, né? E um dos vídeos que mais viralizou foi aquele eu falando do glúteo, né? E assim, eu tive praticamente 85% de aceitação. E nos comentários, todas elas comentou que realmente fazia muito quando diminuiu e fez menos com melhor qualidade, teve um desenvolvimento interessante, né? Que não foi a quantidade de exercício, sim a qualidade, a intensidade. Ficava naquela situação de fazer muitos, pois não fazia direito, não fazia com a carga, não fazia bem executado, não fazia aquela situação, né, de excelência. E quando ela diminuiu e começou a fazer melhor, mais bem executado, com a carga mais interessante, né, eles desenvolveram melhor os músculos-alvo, principalmente o glúteo. E voltamente eu brinquei falando que você tem que fazer até a alma sair do corpo, mas eu não falei para exceder na carga. Eu falei sim para pôr uma carga interessante e executar com qualidade, porque é isso que faz você chegar no seu máximo de resistência. Porque essa resistência que faz o corpo daquela... Por quê? Porque você eleva seu batimento. Não é você pegar uma carga muito alta. Pelo contrário, pegar uma carga muito alta, você vai machucar. Agora, se você pegar uma carga interessante, com execução cadenciada, com amplitude, bem feita, aí você vai recrutar o seu cardiorrespiratório e isso vai fazer que você gere um cansaço. Você gera nossa, você termina o exercício ali, você está quase vomitando. Mas é porque você deu o seu máximo, você foi numa intensidade alta de execução do exercício, né? Então, isso que é o interessante de uma execução bem feita. Não é a carga, é a qualidade de que se usa toda a situação. Carga, execução, amplitude e etc. Exatamente. Beleza? Então, hoje é isso. Então, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Segue, curte e manda as dúvidas.